Salve galera, mais um vídeo no canal Cortes Red Pill. Não esqueça de se inscrever e peça o seu like também para fortalecer o canal. Valeu! Tô com Red Pill há pouquíssimo tempo, nem sabia o que era isso. Tive contato porque o Thiago Schultz foi no meu podcast. E mesmo assim eu não conhecia através dele, porque ele bateu um papo super suave com a gente nem tava falando. A gente falou um pouquinho de relacionamento, mas não falamos de Red Pill. E a Nathalie, que é a minha sócia, né, minha amiga, que ela falou, ele é Red Pill e não sei o quê, o cara do Campari. E eu falei, cara do Campari? Que diabo é isso? Meu, eu estudo muito, eu não fico olhando muito essas coisas, eu perco essas coisas. E beleza. Ele é polêmico e tal, e não teve polêmica, foi muito tranquilo, então eu não sabia o que era. Aí, desse podcast, alguém me chamou para ir para um outro podcast, que chamava Redcast. Tá bom, se é igual o Thiago Schultz, tá tudo certo, porque ele tinha sido tranquilo. Fui lá, nem pesquisei o que era, nada. Eram 3 homens que estavam lá, um convidado e 2 entrevistadores. E o convidado que estava do meu lado é um incel. Eu nem sabia o que era incel, eu não sabia nada. Eu não sabia nada. O MGTOW. E aí eu comecei, eles começavam a me fazer perguntas. Falei, gente, o que você acha do incel? O que é incel? Tipo, que é outro planeta, outra linguagem. E eles foram me explicando. Eles fizeram algumas perguntas. E aí eu posso analisar depois algumas perguntas que já são perguntas que já tem um viés na pergunta. Que é, você fala, o que você acha? Né? O que você acha, dança e tal? Lá era assim, por que mulher é interesseira? Tipo... Peraí. Mas mulher Vamos é interesseira. voltar um passo. Então, assim, e aí o incel falando, porque os dados mostram. E aí eu falo, meu Deus, eu não tenho dado nenhum, como é que é isso? Né? Mas perceba que o movimento, que provavelmente os 3 estavam dentro deste movimento, é uma espécie de centrífuga de narrativa. Eu não gosto da palavra bolha. Porque ela é pejorativa. E eu tenho uma empatia com essas pessoas do Red Pill, eu vou dizer por quê. Mas é como se fosse isso. É uma realidade do mundo que as pessoas que não estão nessa realidade sabem que é uma realidade limitada. Não existem verdades absolutas ali. Mas para as pessoas que estão ali dentro, são verdades absolutas. Do tipo assim, eu nem vou te perguntar, só quero saber por que mulher é interesseira. Aí a pessoa pergunta para você. Entendeu? Isso, e porque eu já aprendi que mulher é interesseira. Isso é um dogma. O que eu percebi é que as ideias são pragmáticas, não tem espaço para pensar diferente. E pragmatismo, para mim, é o oposto do que eu trabalho. Porque é a mesma coisa você virar para mim e falar que homens traem. Tipo, homens quem? Homem é muito. É muito. Então, pragmatismo, para mim, e eu não tô falando de Red Pill, eu não tô... Tá abrindo um pouco mais o leque. Eu não tô criticando diretamente, eu tô criticando o pragmatismo. Pragmatismo, para mim, é uma forma sempre, no fim das contas, inóspita, porque você põe no balaio gente que não era para pôr. Mulheres são interesseiras. Que mulheres? Quem está falando? Cara. A maior parte. De onde você pegou isso? Tá bom. Supondo que fosse. E aí, supondo que seja, tá? Supondo que seja... A gente precisa entender isso dentro de um contexto social e não entrar numa coisa de culpabilizar. Porque se é um movimento... Aí eu fui estudar mais, aí eu fui ler o livro do Thiago Schultz, que eu briguei com o livro inteiro. Rabisquei, tipo, porque é pragmático. E aí eu sempre tô riscando porque eu estaria perguntando, tipo, de onde você tirou isso? Né? Sublinhou assim o livro. Sublinhei inteiro. Tipo assim, quando você pega o marca-texto e bota tudo assim, tudo com marca-texto. Isso. Entendi. Ele até me chamou, ele foi muito querido, ele me chamou pro podcast dele segunda-feira. O Thiago veio aqui e foi um papo super Então, de isso boa. que eu tô te falando. Mas o livro dele é indigesto. Sim. E aí, porque é pragmático. E eu acho que pragmatismo é pôr todo mundo dentro do balaio. Sim. Mas eu vou te falar o que eu entendo e talvez seja essa a sua empatia. É um grupo de pessoas, de homens, que tem até um filme que eu falei pro Júnior
E ele falou, esse filme é horrível. Eu falei, cara, não é um filme maravilhoso. Chama O Silêncio dos Homens. Você já ouviu? É um documentário feito pelo Papo de Homem. Não ouvi, mas imagino que seja. Assiste. 40, 50 minutos. É um documentário falando como o homem não tem espaço para suas fragilidades. Não tem. Tá? Desde pequeno é educado para ser o provedor. Para ser aguentar o rojão. Aguentar o rojão. Né? O cara hoje tem 28 anos, se ele tá pensando em começar um relacionamento, ele tem a mesma dificuldade de pensar em bancar uma família do que a mulher, assim. E tem um pouco mais de cobrança de que o homem assuma essa posição. Ainda tem, ou teve por muito tempo. Enfim, resumindo, é um filme que fala o quanto os homens sofrem. Tem muito mais caso de suicídio entre os homens do que de mulher. São 4 vezes a mais. Tem um motivo, eles usam arma de fogo, enforcamento, que são coisas muito mais agressivas do que a mulher usa, que às vezes dá tempo de salvar, porque foi remédio. Nossa. Mas fora isso, o sofrimento é real e não tem espaço para ele. Não tem espaço para os homens sentarem e falarem sobre isso. Cada vez mais tem se aberto esse espaço, mas ainda é isso. Então, eu acho que é um grupo de homens, talvez, que tenham dores e que estão tentando. É isso aí, galerinha, mais um vídeo. Obrigado por ter chegado até aqui. Lembrando que essa psicóloga participou do Master Talk com o Júnior Masters e o Silas Incel e também do Redcast. Ela disse que ficou muito perdida com os termos e não concorda com o que é dito também. Mas geralmente quando vai psicóloga no canal, no podcast lá do Redcast principalmente, sempre tem essas divergências pelo simples fato de como analisar, né? A Red Pill do ponto de vista dos homens e a psicologia. Não vai ter um contraponto ali positivo, sempre vai ter essa divergência. E a grande maioria das pessoas não vê a Red Pill com bons olhos, só enxergam a questão da natureza, mas existem outros pilares fundamentais que para os homens são importantes, que é o seu crescimento financeiro, sua saúde mental e o seu shape. São pilares importantes que eu nunca vejo ninguém dizer.